Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês e bom ano. E uma vida enquanto encarnado, nessa bênção que Deus nos dá da encarnação, que a gente possa procurar ter uma vida digna, com dignidade. Vejam isso na Constituição da República Federativa do Brasil. Uma vida digna, de respeito às leis, de respeito a todas as criaturas, independente das suas situações, porque somos todos irmãos. Que possamos começar a implantar em nossa sociedade a paz verdadeira, não essa paz fingida, essa paz hipócrita, essa paz intolerante, essa paz de brigas, essa paz de pessoas que só querem olhar os defeitos dos outros, que querem praticar qualquer coisa desde que façam sucesso no smartphone, mesmo usando das fake news, das mentiras, principalmente nas religiões. Que saibamos o que é uma reforma íntima, uma renovação nas leis divinas, uma reforma moral, que saibamos o que é uma educação. Então, essa introdução que acabamos de fazer faz parte aqui do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel, criado há mais de 50 anos, 1968, não com o objetivo de ficar brigando. Você hoje não pode nem dialogar com as criaturas que elas querem brigar. Você não pode escrever nada que vem briga do lado de lá. As pessoas estão com os corações cheios de pedras, apesar de frequentarem a religião, de se afirmarem religiosas, estão com os corações cheios de pedras. As pessoas estão emburradas, não querem conversar, não querem dialogar, querem ficar isoladas. E o pior, cultivando a ignorância, cultivando a ilusão do materialismo, cultivando a ilusão das mentiras dos palestrantes, dos livros Água com Açúcar e dos sermões mentirosos, dos castelos de ouro. Hoje nós vamos fazer algumas reflexões para ver se aprendemos um pouco. Vamos pegar o livro Jesus no Lar, pelo espírito de Neio Lúcio, Francisco Cândido Xavier, que eu tenho esse livro desde 73, já li mais de 8 vezes e ainda estou aprendendo. O maior servidor. Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Perguntou Filipe. Jesus refletiu alguns minutos e contou 2 pontos. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas.
carregado de espadas e medalhas. Continuamos os mesmos. Já não carregamos a espada de verdade, mas a espada, aquela espada que fere os corações, e só querem briga, só querem olhar, julgar o defeito dos outros, fazer comentários sarcásticos, usar palavras de baixo calão, querer dar aula sem estudar, sem conhecer a matéria. Grande multidão se congregava em extenso campo quando aí estacionou um famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas sem proveito real. Sem proveito real. É o que estamos fazendo na religião, nas políticas, na vida de um modo geral. Sem proveito real. O proveito real é aprender a amar a Deus, a todos os nossos irmãos como a nós mesmos. Isso aqui tem que ser estudado de 1 a 4 horas por dia, tem que ser relido 6 vezes numa encarnação, muita meditação, muito treinamento, o dia inteiro de treinamento, para se tornar um indivíduo brando e pacífico, misericordioso, simples, humilde de coração. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Perdendo muitos jovens de guerras prováveis, perdendo muitas criaturas em prováveis golpes de Estado, em ser chefe de religiões, em fazer palestras sem estudar, sem sentir os ensinos do mestre aqui dentro. Logo depois apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos. E não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio. Deixando escuros espinheiros de ódios. Desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Vejam, há 2000 anos estamos repetindo a história. Estamos fazendo as mesmas coisas erradas. Olha o papel dos maus políticos, e nós seguindo a todos, querendo até dar golpe de Estado, querendo até matar o próximo, tomar o poder pela força e pela corrupção. O político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo sobraçando formosos alfarrábios
e dividiu o povo em variadas escolas de crença, e em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis. Legando o filósofo muitas indagações e inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Hoje tem pessoas querendo ser filósofos nas religiões, nas políticas. Tem filósofos combatendo a ciência, que é coisa de Deus. E nós vamos atrás dessas criaturas malsãs, criaturas mal preparadas. Nós ainda abrimos, às vezes, o smartphone para assistir essas criaturas tristes, com palavreados terríveis, com ensinamentos nota zero. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina nas horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. É isso que a maioria das religiões estão fazendo. Não estão conseguindo mudar nada, porque não querem se reformar no amor divino, na caridade que abrange a todas as criaturas e a tudo que você imagina na vida. A caridade é a principal ferramenta de trabalho de uma criatura reformada no Cristo, nas leis de Deus. Ter educação, segurar sua língua para não ser seu fogo. Ter indulgência para com todas as criaturas. Praticar a benevolência em todos os momentos da vida e perdoar sempre. Amar sempre, procurar as criaturas para dialogar, para ouvir. Hoje é impossível dialogar porque as pessoas querem te ofender, querem mostrar que são sabichões. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente. Atenção, palestrantes! Não pregava doutrinas espetacularmente. Todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga do campo e adorando-a de flores, adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com os seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensino fraterno,
e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem a ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia. A defesa era boa, a política ajudava, a defesa era boa, a política ajudava. A filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal, no bem de todos. Olha a diferença de vivermos com dignidade aqui na Terra. Por isso que só pelo estudo vamos ser dignos de nós mesmos, dignos de sermos filhos de Deus, de conhecer suas leis, saber interpretá-las e utilizá-las em todos os momentos da vida. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. O mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem as bênçãos do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Mas aquele que educa o Espírito eterno, primeiro você tem que se educar. Para de fazer estudos, para de querer ser o sabichão, o metido à besta, o orgulhoso, o vaidoso, o emburrado, o briguento, o falador de tantas misérias. Para! Estuda o Evangelho, e seja aquele que educa o seu Espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. É o melhor servidor. É o melhor servidor. É aquele que realmente entendeu os ensinos do Cristo. É aquele que soube estudar as leis de Deus, o nosso Pai e o nosso Criador. Por isso que nós temos que tomar providências. Para de querer ser diretor de entidades religiosas. Comece a estudar para você se tornar o seu orientador divino, com base nos ensinos de Deus, com base nos ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo, o maior tratado de reforma íntima que existe sobre a Terra, para que um dia você seja o melhor servidor, seja o plantador, o cultivador da verdadeira paz, e possa, com dignidade,
com reforma moral, olhar para o Pai e agradecer. Obrigado, meu Pai, por me oferecer os estudos, o material de estudo para ser um filho trabalhador da sua seara. Essa é uma reflexão do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel. É isso que fazemos há 50 anos, procurando aprender, trabalhando 24 horas por dia para aprender a ser educado como o Pai nos criou, seguindo as suas leis, nos orientando pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão, pelo amor a todas as criaturas, amando ao Pai, aos irmãos e a nós, todos como irmãos. Muito obrigado pela atenção. Todos os nossos trabalhos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Muito obrigado pela atenção. Muita paz e muito estudo só nos livros seguros.